sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal RGimBR. Estamos aqui para nossa live número 94, professores e treinadores de ginástica rítmica. Nós vamos falar hoje sobre o aparelho massas e eu quero te contar como você pode ensinar o aparelho massas, o movimento molinete para suas ginastas na ginástica rítmica. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui no canal RGimBR você tem tudo para se tornar um professor de excelência, mesmo que você não tenha sido ginasta na ginástica rítmica. Então, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica e eu quero te ajudar nesse processo. Quem tá aqui comigo já pode deixar o seu oizinho, já pode aqui estar comigo aqui já dando o seu oizinho aqui no chat, compartilhando, porque hoje a gente vai ter uma live prática, você vai conhecer mais sobre o aparelho massas, vai estar aqui aprendendo como ensinar para suas ginastas. Esse é o processo mais importante, que é como ensinar o aparelho massas para suas ginastas. Então, eu quero desvendar todos os mistérios sobre esse aparelho e te ensinar como ensinar esse movimento, né? Porque é um movimento muito importante, é um movimento que a gente precisa ensinar com excelência para que as nossas ginastas tenham aí um desenvolver na ginástica rítmica muito importante. Mas por que é que eu trouxe esse tema para você hoje? Primeiro, nossa ginástica rítmica está explodindo, né? Todo mundo aí querendo fazer ginástica, cada vez mais ginastas procurando a ginástica rítmica, e se você não souber ensinar direito, você vai ficar para trás. Então, estamos aí num grande momento da GR, estamos num grande momento onde turmas estão cheias e você precisa saber ensinar do jeito certo. E se você ensina errado, o aparelho massas por si só, né, tem grandes problemas, porque a técnica de base correta do aparelho é o que vai desenvolver essa ginasta a fazer com que ela chegue lá na frente, trazendo bons resultados. Então, já é um aparelho que por si só dá aí um medinho nas meninas, dá um desespero. A gente precisa ensinar do jeito certo, para que elas percam esse medo, que na verdade não é necessário, e que quando elas aprendam do jeito certo, elas possam aí crescer dentro da modalidade. Agora, se você não ensinar tudo isso, ela vai ficar para trás. Outra coisa que eu preciso contar para vocês, né? O aparelho massas era um dos meus aparelhos favoritos na ginástica, mas lembrando que eu fui ginasta, mas eu não era uma boa ginasta, mas eu era muito dedicada, então eu gostava muito. E quando eu comecei, eu não peguei a época de curiosidade para você, né? O aparelho massas já foi feito de madeira. Imagina isso aqui feito de madeira batendo na sua cabeça. Minha Nossa Senhora, né? Mas hoje o aparelho massas ele é feito de um material mais maleável, né? Feito de borracha, que a gente fala. Mas ele é um material mais fácil de manejar. Antigamente ele era feito de madeira e já passou aí pelo material mais firme aí, por exemplo, esqueci o nome agora do material. Mas enfim, ele é um material mais acessível do que a madeira. Vamos lá. E aí, quando eu treinava, eu tinha muito medo, né, desse aparelho chegar na minha cabeça e me machucar. Mas isso tudo tinha a ver com a técnica que eu realmente não tinha. E depois que eu desenvolvi esse aprendizado com as minhas ginastas, né, já quando eu era professora, eu tive menos problema com o aparelho massas porque eu soube como ensinar isso, né? E eu lembro ano passado até de uma história da minha aluna, a Isabel, que eu sempre conto a história dela aqui porque ela acaba trazendo bons feedbacks para mim, né? Ela conta, né, que ela não foi ginasta, ela começou a ginástica por causa das filhas dela, e dentro do curso Ginástica Rítmica com Excelência tem todo um conteúdo voltado aos aparelhos, todas as explicações, muito além daquilo que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Mas aí ela me mandava videozinhos da turma dela evoluindo com o aparelho massas, que para ela era também um bicho de 7 cabeças. Então eu falo que é todo um progresso, né? A partir do momento que você tem conhecimento, que você tem em mãos o que saber, até o medo vai embora. Então é realmente importante que a gente tenha esse conhecimento. E a gente, enquanto profissional, muito mais, né? Para saber ensinar para as nossas ginastas. Então, esse conteúdo de hoje aqui, ele é essencial para que você ensine as suas ginastas do jeito certo e tenha os resultados que você almeja na ginástica rítmica. Vamos à prática? Vamos começar valendo? Vamos iniciar essa nossa live aqui valendo agora? Deixa eu explicar para vocês com todos os detalhes o que você precisa saber para ensinar o aparelho massas para suas ginastas. Vamos lá.
colocar minha cadeira aqui pro lado. Trazer vocês aqui para o palco, para o show, né? Para o grande show da ginástica rítmica. E lembrando que o que eu vou mostrar aqui não é necessário que você saiba 100% executar, né? O resultado final é que a sua ginasta almeje, que a sua ginasta alcance. Mas o objetivo aqui é que você aprenda o que ensinar, como ensinar, para que depois ela possa alcançar esses objetivos. Então, é isso que é isso que importa, é isso que interessa, e é aí que a gente vai alcançar os nossos objetivos também. Vamos lá. Aparelho massas tem o grande desafio de ser 2, né? Então, por ser 2 aparelhos, a gente já vai ter que ter habilidades manuais com as 2 mãos. Mas para começar, eu quero que você entenda que é importante você ensinar a sua ginasta primeiro com um aparelho só. Então, às vezes, até por falta de aparelho, né, por falta de ter a quantidade de aparelho suficiente, você vai ter que dividir isso dentro das suas ginastas. Mas eu sugiro até que para aquelas ginastas bem iniciantes, você sugira aí a proposta de trabalhar com apenas um, até ela entender o manejo com uma mão, depois com a outra, e depois sim é que você vai unir as 2 coisas. Então, iniciamos apenas com uma das massas. Uma das massas será suficiente para você começar esse processo e depois avançar. Vamos lá! Primeira coisa, ela precisa entender como fazer um pequeno círculo para finalizar um molinete. Deixa eu mostrar primeiro o que é um molinete. Aí a gente vai avançar para o processo. Então, o molinete é este movimento aqui, ó. Onde nós temos dentro do código de pontuação a explicação de... Deixa eu pegar meu código, né? Que eu sempre falo para vocês que é importante. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito no código sobre molinete. Molinete, um molinete consiste em um mínimo de 4 a 6 pequenos círculos das massas com um atraso e com alternância dos punhos, mãos cruzadas e descruzadas a cada vez. Massas seguras pela extremidade, cabeça pequena. Então vamos lá, que história é essa de tempo de atraso, mão cruzada e descruzada? Tempo de atraso tem a ver com essa massa que não vai junto, certo? Ela não é junto, ela é uma depois da outra. Mãos cruzadas e descruzadas quer dizer que ela vai cruzar neste momento do molinete e descruzar neste momento. Percebe? Esta é a explicação que o código está trazendo. Bom, a gente está esmiuçando, a gente está desmembrando, a gente está fracionando o ensino, que é algo que eu explico muito por aqui, né? Que é importante você entender para depois você poder explicar para sua ginasta. Vamos lá. Molinete precisa ter essa alternância e os braços cruzados. E aí ele fala em 4 a 6. Por que 6? Porque existem os molinetes triplos, tá? Que não vem ao caso agora. A gente vai aprender o molinete mais básico para esta aula de hoje. Molinete, 4 pequenos círculos seriam 2 voltas em cima, 2 voltas embaixo. Então, este movimento é o molinete. Isso aqui é uma série de molinetes, tá? Uma sequência de molinetes. Vamos lá. Sequência de molinetes. Agora, o molinete completo, ele é considerado quando eu tenho 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um molinete completo. Vou fazer de lado para você me ver também, ó. Então, a massa passa em cima. 1, 2, embaixo 3, 4. Este é o molinete completo. Agora, na ginástica, a gente fala muito também em planos, certo? O que seria incorreto? Essa massa passar na diagonal. Então, perceba que eu preciso que essa massa passe bem na horizontal, que não foi o que eu fiz agora, né? Mas bem na horizontal. Então, a gente vai entender isso a partir do ensinamento que eu vou trazer agora. Que é o quê? Esta massa precisa circular, esta bolinha precisa circular na mão da sua ginasta com a bolinha solta. Eu nunca posso fazer o movimento de molinete com a bolinha presa. Então, aqui está a primeira lição que você vai ensinar para sua ginasta. Molinete com a bolinha solta. Combinado? Vamos seguir adiante, então. Vamos lá. Eu preciso soltar a massa, soltar a bolinha e fazer esse movimento de sobe e desce. De sobe e desce. E aí, eu preciso fazer esse movimento
com a bolinha solta na minha mão. E aí, para a ginasta entender isso, eu gosto de explicar da seguinte maneira. Eu posso fazer um pequeno círculo com a minha mão e fazer com que esta bolinha esteja dentro desta minha outra bolinha na minha mão. E aí isso facilita o ensinamento para que ela entenda, ó, esta bolinha solta. Se você visualizar aqui, ó, a bolinha menor está dentro da minha mão de uma maneira solta. O que seria presa? Isso aqui é uma bolinha presa, tá? Que é um erro da ginasta. Então vamos lá. Esta bolinha precisa estar solta, ó. Perceba que eu posso, tô exagerando aqui, tá? Tô colocando bem na ponta dos dedos, ó. Eu posso trabalhar esta bolinha solta na ponta dos meus dedos, enquanto faço o movimento de sobe e desce da massa, certo? E como que a ginasta chega até este movimento? Ela chega a partir do entendimento do pequeno círculo. Então, eu preciso ensinar para ela todos os... Oxi, subiu a palavra. Todos os eixos, planos, todos os planos. Às vezes dá um branco aqui na prof. Todos os planos. Então, no plano horizontal, no plano vertical, certo? Ela precisa aprender sobre os pequenos círculos nestes planos, horizontal e plano vertical, para depois eu poder ensinar a ela as outras formas de molinete. A partir do pequeno círculo bem ensinado, ela consegue avançar. Val, e como eu ensino isso então? Pequeno círculo precisa ser executado com a bolinha solta dentro da minha mão, tá? Ou em torno dos dedos. E também eu preciso que essa bolinha a massa precisa ser solta dentro dessa bolinha, o movimento precisa ser amplo num plano que vai ser muito claro, ou horizontal ou vertical. Maravilha! A partir daqui, eu preciso que ela entenda que este movimento, ó, por exemplo, da massa no plano horizontal, precisa passar muito perto do cotovelo, porque eu quero que esta massa execute o desenho completo de um pequeno círculo que a gente fala, certo? No plano horizontal completo. E aí eu ensino para ela, tanto para dentro quanto para fora, ó, para os dois lados, certo? Aqui eu estou ensinando no plano horizontal, na parte superior do meu braço. Eu também devo ensinar a minha ginasta no plano horizontal, na parte inferior do meu braço, ó. E trabalhando sempre para os dois lados. Então, eu posso ensinar tudo para este lado, depois tudo para esse lado. O que eu não posso esquecer são as técnicas de base, que é o quê? Deixar a bolinha solta na minha mão e trabalhar a massa ao máximo no plano horizontal. Perfeito, consegui esta vitória. Com a minha mão direita, não posso esquecer que as ginastas têm duas mãos e vão usar duas massas depois. Eu trabalho tudo igual, com a mão esquerda, para dentro e para fora, em cima, para dentro e para fora, também embaixo. Depois disso, não necessariamente depois, mas num processo crescente de ensino, eu também devo ensinar ela a trabalhar neste plano vertical, para dentro e para fora, né? Ou para frente e para trás. Este mesmo movimento, passando próximo do cotovelo, porque aí eu tô usando como referência o cotovelo para trabalhar este movimento completo, ok? Também na parte de dentro, ó, que é quando eu desenho esse pequeno círculo, trabalhando a parte de dentro. Enquanto eu faço tudo isso, eu estou desenvolvendo com a minha ginasta o trabalho de mão, né? Essa habilidade de trabalhar a massa com a bolinha solta na minha mão. Fiz isso com a mão direita, fiz isso com a mão esquerda, plano horizontal, plano vertical. Maravilha! Acabou? Não, eu posso fazer também, ó, na minha frente, no plano, né? Vertical, porém nessa direção, na frente do corpo. Posso fazer lá atrás, que eu brinco que é o rabinho, né? Dá pra ver aí na câmera? Ó, posso fazer atrás também, posso fazer na frente, posso fazer de pé lá em cima, lá acima da cabeça, tanto na frente quanto atrás. Então, o que eu tô criando aqui? Quase bati na minha cabeça. O que eu tô criando aqui? Lastro motor. Eu tô criando possibilidades. Eu tô criando todas as habilidades mínimas de um pequeno círculo.
Você ganhou de brinde, hein? Você tá aprendendo o molinete, mas tá ganhando aqui uma aula de pequeno círculo. Olha que legal, muito bom, hein? Muito bem, você tem então todo esse conteúdo de pequeno círculo. Val, mas eu não tô aprendendo o molinete. Você está desenvolvendo o molinete para sua ginasta. E a partir do momento que ela tiver essa habilidade você pode então ensinar a ela o molinete. Instantaneamente? Não. Eu sugiro você ensinar até o molinete com a massa invertida. Por quê? Porque eu sempre gosto de trabalhar fracionado e também do simples para o complexo. Eu, Val, dentro do meu método, desenvolvi desta maneira para que a ginasta entenda o movimento de uma forma gradativa e chegue ao resultado final mais rápido. Quer entender mais sobre isso? Entenda mais sobre o método ginástica rítmica com excelência. Se você quiser saber mais, depois me chama no direct, me chama nos comentários aí, que a gente pode conversar mais sobre isso. O que eu quero abranger aqui? Eu quero que ela chegue no molinete, mas eu não vou dizer para ela assim, ó, vamos lá, agora façam isso. Ela vai olhar para mim e vai dizer, tá, mas como que eu faço isso? Percebe que eu trabalhei todo um movimento crescente para chegar até aqui? É disso que a gente está falando. Maravilha! Depois de conseguir, então, fazer os pequenos círculos de todas as variações que eu propus a você, você pode criar com ela o molinete com a massa invertida, apenas para ela entender o movimento, a direção, o caminho da massa. Aí sim eu vou criar o resultado final. Então vamos lá, o que ela precisa entender? E aí eu uso aqui muito a fala, tá? Isso aqui vai ajudar bastante. É uma dica de ouro para você, professor. Vamos lá. Em cima, embaixo, embaixo. Perceba que aqui não tem intenção de pensar como que tá fazendo a massa, não. Mas sim o caminho da massa, ó. Em cima, embaixo, embaixo. Percebe que a massa tá fazendo o caminho daquele caminho que eu estou falando? A massa direita está puxando o movimento. Perceba, a massa direita passa em cima e depois vem a esquerda em cima. Agora vem a direita embaixo e a esquerda embaixo. Elas fazem sempre o mesmo caminho na mesma direção. Então eu faço direita em cima, esquerda em cima, direita embaixo, esquerda embaixo. Depois que a ginasta entendeu esse molinete para este lado, eu também ensino para o outro lado, ó. Em cima, embaixo, embaixo. E vou de novo. Em cima, embaixo, embaixo. E aqui eu vou brincar, ó. Ela só precisa entender aquilo que a gente aprendeu agora há pouco, segundo o código de pontuação. 4 pequenos círculos com massas em tempos de atraso e alternância de punhos e mãos cruzadas e descruzadas. Eu não estou ensinando molinete, mas eu estou ensinando molinete. Percebe o caminho que eu cheguei até o molinete? Eu trabalhei pequenos círculos, eu trabalhei molinete desconstruído com esta massa invertida e tem mais uma coisa. Vamos lá. Quando eu vou ensinar molinete, eu posso também pegar, e eu vou contar para vocês qual é a minha história. Quando eu fui aprender molinete, brincar com molinete, eu sou de uma região lá no sul, em Santa Catarina, onde é frio. Então, talvez aí quem é do Nordeste, quem é de lugares mais quentes, não passa por isso. Mas a gente usava muito aqueles chales, né? Aqueles encharpes, aquelas coisas de esquentar o pescoço. E aquilo tem 2 pontas. E era com aquilo que eu brincava de fazer molinete. E ali eu fui desenvolvendo o meu molinete brincando quando eu ia para a escola, porque eu já fazia ginástica desde cedo. E ali eu brincava de molinete. Então você pode usar essa ideia, né? Por exemplo, através de meia. Meia por quê? Porque meia tem dois negócios compridos, né? São 2 coisas compridas. E você pode então trabalhar esse movimento de em cima, embaixo com a sua ginasta para desenvolver o caminho, o movimento, a direção. E quer ver mais uma coisa legal que eu aprendi com os meus próprios alunos do método ginástica rítmica com excelência? 2 dicas de ouro para você. Um dos meus alunos, que é o Vinícius, ele falou para mim que ele usava
colher de pau. Colher de pau para ensinar molinete para suas ginastas. Então, colher de pau, por quê? Porque também tem, né, esse desenho. E com a colher de pau, ele ensinava as suas ginastas a fazer o molinete. E teve uma outra aluna também que eu vi fazendo, que me contou que fez com a meia, que eu expliquei para vocês. Ela pegava a meia, mas ela colocava uma outra meia dentro da meia. Porque aqui tinha uma bolinha, né? Fazia uma bolinha ficar maior. Eu não tenho uma meia tão fácil aqui, senão eu mostrava pra vocês. Mas isso, quem tiver essa possibilidade, faça, aplique com as suas ginastas, depois marque o @regimbr pra eu saber como é que ficou esse processo aí das meias pra ensinar molinete. Mas vamos lá. Pega uma meia, coloca uma meia dentro da meia e vai ensinar as suas ginastas a fazer molinete. Porque isso vai deixar elas com menos medo, naturalmente a meia, né, facilita ela a bater no corpo e não sentir medo, e vai criar nela a possibilidade de chegar até o molinete. Porque depois ela vai criar a habilidade de desenvolver o molinete, mas ela não vai ter tanto, talvez, medo de passar pelo processo da massa, beleza? Agora tem uma outra coisa, deixa eu pegar aqui. Tem uma outra coisa, vocês estão aprendendo muitas dicas de ouro aqui hoje, hein? Que a gente usa muito com as meninas já de treinamento. Se você está acompanhando esse conteúdo e trabalha com as ginastas de treinamento, saiba que uma falha de execução é a gente fazer molinete com os braços afastados. Então, uma sugestão para você, ó, é usar um amarrador, um elástico, borrachinha de dinheiro, né? Alguma coisa que prenda os braços das ginastas para elas entenderem como executa este movimento sem afastar os braços. Olha como já fica muito mais difícil, né? E aí, devagarinho, ela vai calejando e entendendo como executar. Então, só aqui eu já dei algumas técnicas para você ensinar e para você aperfeiçoar o molinete para sua ginasta. Esse é o processo de ensino. Você inicia com um processo mais simples, que é o pequeno círculo. Depois você entra num processo de ensinar o molinete desconstruído, sem ser o molinete propriamente dito. E por fim, você pode sim chegar ao molinete completo. E depois que ela executa, se ela tiver as falhas, você já sabe como trabalhar essa possibilidade, né? De unir os punhos e, a partir daqui, infinitos outros molinetes podem ser criados. Existe um molinete na vertical, existe um molinete que os pequenos círculos, né, são realizados em 6 ao invés de 4. Existem os molinetes fora do campo visual, existe o molinete em cima da cabeça. Então, molinetes, N variedades. O que a gente está querendo aqui agora é a base do molinete. A partir de onde eu começo para chegar ao resultado que eu quero. E é disso que a gente está falando agora. Molinete, aparelho massas. Eu começo por esse processo simples e crescente até o resultado que eu almejo com a minha ginasta. Quer aprender mais sobre aparelho massas, sobre todos os aparelhos da GR, sobre todos os movimentos da ginástica rítmica, tanto com o aparelho, tanto com o corpo? Eu tenho uma coisa bem legal para contar para vocês. No domingo, neste domingo agora, inclusive neste domingo agora, a gente vai iniciar a semana as lives de aquecimento da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica. A Semana dos Professores de Ginástica Rítmica começa no dia 8 de abril. Daqui a um tempo ainda. Mas eu decidi que eu vou fazer 2 semanas seguidas de lives exclusivas para vocês, com muito, mas muito conteúdo voltado para a ginástica rítmica. Então, assim, como que vai funcionar? Nesta semana, a partir de domingo, todos os dias nós vamos ter 2 lives por dia aqui no canal. 2 lives por dia. Sabe o que é isso? Todos os dias conteúdos exclusivos, inéditos, práticos, inclusive muitos conteúdos práticos como esse, só que melhores ainda. Então nós vamos ter conteúdos do dia 24 agora de março, até o dia 7 de abril. Todos os dias, ao meio-dia e às 9 da noite. Vocês me pediram, Val, eu prefiro que a live seja às 9 da noite, porque às 9 da noite eu tô em casa, é mais fácil. Tá decidido. A live será às 9 da noite a partir de agora, porque vocês me pediram. Então, nós vamos ter lives todos os dias às 9 da noite, ao meio-dia, a partir deste domingo, neste domingo já,
todos os dias as nossas lives de aquecimento, até o dia 7 de abril. Então, eu fosse você, se organizasse, porque essas lives não vão ficar disponíveis para sempre e são lives exclusivas. E quando você participa comigo da live, você tem conteúdo com dicas de ouro. Então, se você puder estar comigo ao vivo, você tem a possibilidade de falar comigo aqui, ó, 2 vezes por dia, tirar suas dúvidas, tirar todas as necessidades que você tem aí sobre a ginástica rítmica aqui no nosso canal, porque é aqui que você busca excelência na ginástica rítmica e é aqui que você conquista. Então, a partir de deste domingo ainda, você vai ter todos os dias conteúdos aqui sobre a nossa ginástica rítmica com excelência aqui, todos os dias ao meio-dia e às 9 da noite. Começando no domingo agora, dia 24 de março de 2024. Inclusive, eu já vou anunciar, acredito que hoje eu consiga colocar para vocês o nosso cronograma de live com todos os temas que vocês vão ter por aqui, viu? E esse conteúdo de hoje aqui, ele é um conteúdo muito valioso. Então, assista e reassista essa live se você precisar. Aplique com as suas ginastas e depois me conte como é que foi esse processo de ensinar o molinete para as suas ginastas, viu? Se você tiver qualquer dúvida sobre a ginástica rítmica, deixa aqui nos comentários, coloca para mim no chat, deixa aqui no direct do Instagram, do YouTube, traga suas dúvidas, porque aqui é o seu lugar de aprender sobre a ginástica rítmica e ter excelência, ter resultados de excelência. Inclusive, nessas semanas de aquecimento, eu vou te trazer lives, como, por exemplo, como aplicar o código de pontuação nas suas aulas de GR, como você ter tempo para aplicar e estudar ginástica rítmica, quais são as formas de aproveitar a nova fase de sucesso da GR, e vou trazer muito mais sobre isso. Vai ter live prática sobre os 5 aparelhos da ginástica rítmica, está demais. Te encontro então a partir do domingo ao meio-dia aqui no nosso canal, todos os dias ao meio-dia às 9 da noite. E te encontro aqui todos os dias nas postagens também, viu? Nos vemos aqui para os nossos próximos encontros. Conto com a sua participação de sucesso por aqui, porque eu sei que você quer ser um profissional de excelência. E eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e nesse perfil eu ensino professores e treinadores a terem segurança e excelência na ginástica rítmica. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e juntos somos mais fortes. Nos vemos então nos próximos dias, já. Anota na sua agenda para você participar das nossas lives de aquecimento. Continue compartilhando os nossos conteúdos e seguindo aqui o nosso canal, porque nos próximos dias o Brasil está competindo na Copa do Mundo da Grécia, que começa amanhã, sexta-feira. Então, saiba que as novidades também estarão disponibilizadas aqui no nosso canal. Beijo grande! Nos vemos então aqui nos próximos dias. Tchau, tchau!